Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um seminário do grupo de Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal do Tocantins. Vamos para o quarto seminário do ciclo de Broglie, o ciclo de palestras que estão se aprofundando na filosofia da mecânica quântica, no caso do pensamento do Louis de Broglie, ou Louis de Broglie. Nós temos hoje aqui pessoas bastante importantes que trabalham a linhagem da interpretação realista e causal da mecânica quântica, como o professor José Croca. O apresentador hoje será o Paulo Castro, que tem uma formação até um pouco análoga ao caminho do Louis de Broglie, porque começou pela área da antropologia e depois foi confluindo-se para o campo da filosofia da física, estudou física também, mas se formou em antropologia e depois na área de filosofia da ciência, né? E é um grande ativista, vou dizer assim, da linhagem da interpretação realista e causal da mecânica quântica na atualidade. É um grande colaborador, né, do grupo de filosofia das ciências naturais, um grande membro, né, do grupo do professor Croca, do Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa. Eu queria pontuar também que temos aqui o Pedro Rosa, que é uma das pessoas que melhor desenvolveu trabalhos sobre o Louis de Broglie também no Brasil, né, com o professor Roberto Andrade Martins. Então, estamos em uma ocasião bastante especial, vou dizer assim, natalina. É um prazer, Paulo, poder, né, ter você aqui agora no âmbito do grupo LLC, liderado pelo professor Simões, e eu te passo a palavra. Muito bem, olha, muito obrigado, Filipe, e muito obrigado a todos por me terem convidado para fazer aqui esta apresentação. Eu queria ver era como é que eu partilho o ecrã, que eu estou pouco familiarizado aqui com com o Teams, não, Meet, com o Meet. Então, Sim. queres-me guiar, Filipe? A primeiro momento, deixa eu só um instante aqui. Você vai pela apresentar agora, acredito que no seu esteja escrito assim, que é uma seta para cima. Tem. Ok. Sim. Muito bem. E aí E você vai agora, colocar, partilhar o ecrã inteiro. ok, certo. Já estará, não? Certo, pronto. E agora o que vou Bem? fazer é, vou pôr aqui o PowerPoint que preparei. Estão vendo? Claro. Sim, E é sim. é Ok. uma surpresa bonita. Então, Só um instante. vou- ótimo. Se estão vendo, então, se calhar começa a minha apresentação. De facto, eu tenho trabalhado, tenho tido a honra e o grande gosto de ter trabalhado com o professor Croca nos últimos 10 anos e ter compreendido muitas coisas sobre esta versão, digamos, versão alternativa da mecânica quântica. E este primeiro slide, evidentemente, toda a gente reconhece a marca, digamos, das imagens poderosas do filme da Matrix, não é? E eu com este slide e com esta apresentação, no fundo, quero dizer, e mesmo o facto do título ser The Broglie Reloaded, significa que certas ideias que as pessoas normalmente tendem a afastar porque são antigas, não têm necessariamente por isso de ser totalmente eliminadas e de, digamos, serem até retraídas, ignoradas, desprezadas, sobretudo pelos jovens físicos, diria eu. Porque, evidentemente, essas ideias, se forem suficientemente sofisticadas, não é? Se forem reloaded, assim sendo, eventualmente tornam-se tão potentes como aquelas atuais ou até inclusivamente melhores. E é nesse sentido que eu quero começar aqui esta apresentação. E então, nesta conferência, nesta talk, pretendo estabelecer as diferenças entre ondas piloto na dupla solução do Broglie e as ondas piloto na abordagem do Bohm e também as ondas piloto na abordagem de José Croce e daquilo que se chama a Escola de Lisboa de Física Quântica não Linear, que é o nome que, enfim, foi correndo ao longo do tempo para, digamos, identificar o grupo. Desde já digo que, eventualmente, vou cometer alguns erros históricos, quer dizer, isto resulta muito da minha interpretação daquilo que li sobre o Broglie e também das conversas que tive
com o próprio professor Croca, que leu muito sobre o Broglie e me foi ensinando uma série de coisas, e portanto posso cometer um ou outro erro histórico, mas direi que em mais as coisas, digamos, serão mais ou menos aquelas que pretendo dizer. Pretendo também aqui descrever brevemente a área experimental do Hydrodynamic Quantum Analogues, que no fundo pretende procurar analogias com um toy model, no fundo é isso, em relação à mecânica quântica e a certos casos, há muitos, aliás, casos da própria mecânica quântica, e numa lógica de onda piloto. Vou também falar sobre o que é o significado de memória física numa onda piloto e depois apresento aquilo que é a interpretação, digamos que, ia dizer que criei, mas não é bem isso, quer dizer que, de certa forma, consegui congregar, utilizando, digamos, na linha daquilo que o professor Croca desenvolveu e do que o Grupo de Lisboa desenvolveu e também buscar inspiração exatamente ao Hydrodynamic Quantum Analogues. Também quero apresentar quais são os problemas na mecânica quântica que esta interpretação poderá eventualmente resolver e, finalmente, sugerir uma formalização matemática inicial que pretende dar consistência a essa interpretação, mas que, enfim, é sempre uma coisa de início, não é? Quer dizer, não estamos perante uma teoria completamente feita, antes pelo contrário, quer dizer, são apenas sugestões para se iniciar um trabalho numa situação, digamos, alternativa. Estas imagens naturalmente foram feitas com uma inteligência artificial generativa e são bastante engraçadas, não é? Aqui vemos o Einstein ou perto disso, digamos, no ambiente Matrix, e começo. Portanto, de alguma maneira, aqui, esta parte tem muito que ver com a ideia de que eu pretendo separar as ideias do de Broglie das ideias do Bohm. São coisas efetivamente diferentes. E, portanto, estão aqui uma série de propriedades para enunciar. Então, segundo eu, e segundo, digamos, a minha visão do de Broglie, portanto, na teoria da dupla solução do de Broglie, uma onda quântica é, na realidade, uma perturbação real no meio subquântico e, de facto, há duas ondas, por isso é que se chama dupla solução. Há uma que, aliás, ambas são soluções de equações. O de Broglie primeiro considerou que seriam as duas soluções da equação linear de Schrödinger, mas a certa altura ele começou a considerar uma equação diferencial não linear, porque ele queria também incluir o corpúsculo como uma região dessa onda com alta energia. Depois, no pensamento do Broglie, existe o efeito de Guidage, que toda a gente conhece, e a onda pode ser uma perturbação estendida, quer dizer, sobre o corpúsculo, que é a região de alta energia. E essa onda, de tal forma, se pode estender que poderá, digamos, ocupar o espaço todo no limite, quer dizer, pode ser uma onda plana infinita. De facto, o Broglie de alguma maneira estava comprometido com o facto de que ele precisava que as soluções que tinha cumprissem também a equação de Schrödinger, não é? Linear. Para além disso, portanto, para além da primeira onda, existe uma segunda, que é ideal, que é a chamada onda normalizada de probabilidades, que é proporcional à primeira, em termos digamos, da energia, e, portanto, sem região de alta intensidade, isto conhecem o corpúsculo. E apesar desta teoria ser determinista, em relação ao movimento do corpúsculo e também da onda, as relações de incerteza de Heisenberg são válidas e eventualmente explicam-se a resultado de perturbações de natureza aleatória do meio subquântico sobre o corpúsculo. O entanglement é válido, e aqui estou a dizer, presumivelmente explica-se como resultado de interações mediadas pela própria onda piloto, com sinais com velocidade de fase da onda maior que c, e conto-vos brevemente a história que o professor Andrade e Silva, que foi o mentor e o orientador de doutoramento do professor Croca, foi também um aluno de doutoramento do de Broglie, e exatamente a tese dele pretendia conciliar estes efeitos de não localidade, digamos, com uma lógica, digamos, causal muito forte, em que nós temos a velocidade da luz é comprida e, digamos, a ideia era que os corpúsculos pudessem interagir uns com os outros, mas quer dizer, o problema coloca-se porque precisamente ser não local é exatamente ter uma interação para além da velocidade da luz, e isto é, enfim, eu diria que ainda hoje continua a ser um problema, quer dizer, não vejo como é que a relatividade restrita se pode compatibilizar com a mecânica quântica atual, enfim, tendemos a ignorar esse problema para efeitos, digamos, pragmáticos do que se passa em ciência. Entretanto,
Passamos às ondas piloto, segundo David Bohm. Aqui a onda é uma entidade holística, quer dizer, existe em todo o espaço e permite que sistemas espacialmente separados estejam ligados entre si. Deixem-me só perguntar se continua online, porque ouvi aqui um barulho estranho. Filipe, estou a ser ouvido? Sim, sim, muito bem. Alô, Filipe? Alô, Continua assim, Paulo. Continua Ótimo, assim. ótimo. Foi só um. Temos que ter muito cuidado hoje, porque a Matrix está a vigiar-nos e pode haver problemas estranhos, não é? Como foram sentidos pelo Neo, que aqui eu estou a colar um bocadinho à personagem do Broglie, ao contrário, de Broglie é a personagem do Neo. Bom, mas então, continuando, o segundo, quer dizer, digamos, no paradigma de Bohm, onda e corpúsculos são entidades distintas. Existe, de facto, um efeito de guidagem da onda, enquanto entidade, digamos, metafísica, sobre o corpúsculo. Isto é, a onda não é propriamente uma entidade real no sentido em que é holística, não é? Está em todo o universo, portanto é uma coisa, enfim, cria aqui um certo paradoxo em termos conceptuais. E depois há também o conceito de informação codificada como uma ordem implicada, uma potencialidade que se expressa como uma atualidade depois observável. Além disso, quer dizer, a onda, no caso do Bohm, cumpre a equação linear diferencial de Schrödinger, e é muito curioso, porque se depois fizermos a representação de Mandelung polar da equação, conseguimos derivar a partir daí uma equação de Hamilton-Jacobi da conservação de energia, outra também da continuidade, mas na Hamilton-Jacobi vai aparecer o potencial quântico, e portanto aquela expressão clássica deixa de ser clássica. E isto é curioso, porque no caso de Croca, como veremos, é exatamente ao contrário, quer dizer, partindo das duas equações clássicas, uma de conservação de energia, outra da continuidade, chega-se a uma master equation, uma equação diferencial não linear de Schrödinger, mas já iremos lá. No caso do Bohm, apesar da teoria ser determinista, portanto, do movimento dos corpúsculos e da onda, as relações de incerteza de Heisenberg cumprem-se e explicam-se como resultado de perturbações iniciais aleatórias sobre o movimento dos corpúsculos. Entretanto, no caso de José Croce, da Escola de Lisboa, a onda é uma perturbação real, mais uma vez, no meio subquântico, também inclui o corpúsculo como região desta onda que tem uma energia muito alta, portanto é um ápice, é um pico, aquilo que o Croce depois chamaria um ácron. Existe um efeito de guidagem não linear da onda sobre o corpúsculo, a região de alta energia, de acordo com aquilo que é chamado o princípio de euritmia, que é uma ideia muito profunda e interessante de Croce, que tem a ver com a ideia de que todos os sistemas na natureza tendem a seguir determinados caminhos e a ter determinados comportamentos de forma a maximizarem o seu tempo de existência. E, por conseguinte, no caso aqui, o que se passaria é que os corpúsculos iriam procurar os locais na onda onde haveria maior intensidade dessa onda. É claro que podemos sempre entender isso como as regiões onde existe mais energia, mas isso também não faz muito sentido, porque o que se passa é que a energia da onda é muito mais baixa do que a energia do corpúsculo, e Croca também tem algum trabalho sobre esse assunto, e por conseguinte a interação da onda, e Broglie tinha exatamente o mesmo problema em termos físicos com o próprio corpúsculo, tem que ser, diz Croca com razão, uma interação que não é linear, quer dizer, há qualquer coisa que é de alguma forma amplificado e que não tem que ver, digamos, com uma troca de energia direta, porque temos uma coisa com muito pouca energia a controlar uma com muito alta energia. E, evidentemente, aqui começo já a ir ao meu ponto, eu diria que a melhor maneira para que isso aconteça é haver uma interação fundamentada numa transferência de informação, que é exatamente, digamos, um modo não linear de atuação em que um pequeno efeito pode conduzir a um grande resultado, quer dizer, uma causa com uma intensidade muito maior. Passando à frente, a onda, no caso da Escola de Lisboa, é finita e matematicamente representável na teoria de onduletas, é, na realidade, na maior parte dos casos do que foi tratado, uma onduleta de Morley, que é, como sabem, uma
gaussiana que é modulada por um seno, ou por um seno, ou um cosseno, ou as duas coisas. A evolução da onda é determinista, de acordo com uma master equation, uma equação de Schrödinger não linear que tem como termo um potencial quântico. Esta master equation tem como caso particular a equação linear de Schrödinger, quando o potencial quântico é constante, portanto é mais geral do que aquilo que se conhece, e tem como solução natural aquilo que é uma onduleta de Morley, que vos mostrarei mais à frente, e esta tem como forma particular uma onda plana, que, na verdade, é as ondas que são utilizadas na representação de Fourier. Portanto, quer dizer, a abordagem de Kroca é, formalmente, do ponto de vista matemático, mais geral. Claro que, é verdade, depois falta tudo o que tem a ver com operadores, com toda aquela ferramentaria, quer dizer, aquele conjunto de ferramentas matemáticas que são utilizadas, inclusivamente, no cálculo de matrizes na mecânica quântica. Mas isso não significa que esteja... digamos, que seja falsa logo a priori. O que significa é que tem que ser provavelmente sofisticada nesse sentido. Mas direi um pouco mais a seguir sobre o assunto. Continuando, o movimento do corpúsculo é aleatório e a respectiva descrição probabilista, portanto aqui apenas a onda tem uma evolução determinista, o corpúsculo, digamos, move-se de forma aleatória de acordo com probabilidades, o que faz todo sentido, é a regra de Born, na verdade. A representação de Mandel polar da master equation conduz diretamente à equação clássica de Hamilton-Jacobi e à equação de continuidade. O que isto significa é que eu pego na equação diferencial não linear, na master equation, e daí deduzo duas equações fundamentais da mecânica clássica, o que é muito curioso porque eu consigo passar, digamos, do mundo quântico para o mundo clássico como um caso particular do anterior. É isto que quer dizer. As relações de incerteza de Heisenberg são um caso ideal, e particular de outras mais gerais construídas a partir das onduletas de Morley, portanto, com onduletas de Morley, exatamente como se faz para obter as relações de incerteza de Heisenberg, digamos, que se conhecem. O entanglement é válido e, presumivelmente, digo eu aqui, explica-se como resultado de interações mediadas pela própria onda piloto, a velocidades superiores a c. Não há outra hipótese, não é? Ou então há alterações, digamos, sobre o espaço-tempo, como, por exemplo, com o efeito túnel. Aproveito para dizer que a formulação de Kroca permite construir uma solução exatamente que descreve o efeito túnel, e é uma solução particular da master equation. Bom, agora passo, digamos, introduzo a minha própria extensão das ideias do professor Kroca e aquilo a que chamo a interpretação de onda de memória. Vou primeiro falar no que é que considero ser um fenómeno de onda piloto. Portanto, é um fenómeno em que existe um oscilador em movimento, que é o corpúsculo. Existe um meio subquântico no qual um conjunto de ondas elementares compõe um campo ondulatório. O corpúsculo e o campo interagem de forma a que o corpúsculo gera e reforça o campo e este altera o movimento do corpúsculo. E já vos vou mostrar exatamente como é que isto funciona precisamente na área do Hydrodynamic Quantum Analogues. O campo ondulatório, agora sou eu já a introduzir a minha hipótese, codifica informação probabilística sobre os valores de momento e posição possíveis do corpúsculo, portanto é uma memória que eu chamo nomológica, não é? Nomos de ordem, logos de pensamento, e portanto o que se passa é, no fundo eu estou aqui a aplicar, é isso que estou a fazer, não é? Não vale a pena estar a ocultá-lo, o que estou aqui a aplicar é uma metáfora de uma máquina de Turing, em que a fita é a onda, e em que a cabeça da máquina, não é? É o corpúsculo que vai lendo e escrevendo na memória informação. Pronto, é fundamentalmente isto. É claro que filosoficamente é ainda uma coisa, diria eu, não muito profunda, mas, não sei se estão a ver, isto permite de alguma maneira também caracterizar a natureza, dotando-a de uma certa inteligência própria, vamos pôr assim, o que é uma coisa que eu pessoalmente me agrada bastante. Entretanto, em relação aos fenómenos de Hydrodynamic Quantum Analogues, isto é um domínio de pesquisa que começou em 2005, se não estou em erro, com os trabalhos de Yves Coudet, que era um experimentalista francês, e o que ele, infelizmente, que já morreu, e o que ele percebeu foram duas coisas, que ele conseguia criar efetivamente um fenómeno de onda piloto num ambiente hidrodinâmico,
quer dizer, fundamentalmente com fluido, em que tinha uma gotícula que poderia ser colocada em movimento e ela reforçava exatamente um campo, digamos, à superfície de um óleo e, além disso, além de reforçar o óleo a seguir, o que fazia era pilotava a própria gotícula, mas de uma maneira, não pilotava de qualquer maneira, quer dizer, não se tratava só de uma situação em que o reforço interferencial ou as interferências destrutivas do campo faziam com que a gotícula deixasse de estar num sítio e passasse a estar no outro. É também isso, mas há mais qualquer coisa. O que ele percebeu é que existia no campo, de alguma maneira, a informação dos locais anteriores onde a gotícula tinha estado e, por conseguinte, uma memória. É daí que vem esta interpretação, evidentemente. O fenómeno em si mesmo é simplesmente o seguinte: há uma estrutura que é feita oscilar por baixo, portanto há uma energia que é colocada para a oscilação forçada por baixo de uma plataforma onde há um banho de óleo, de silicone. A seguir vibra-se a uma determinada frequência, 80 Hz, se não estou em erro, e o que vai acontecer é que pretende-se que a intensidade dessa vibração e a frequência em que é colocada seja tal que esteja no limiar da estabilização daquilo que se chamam ondas não são de Fourier, não me lembro do nome das ondas, mas são ondas estáveis nesse banho. E o que vai acontecer é que se eu vibrar imediatamente Faraday, cá está, ondas de Faraday, se eu logo antes de aparecerem ondas de Faraday, coisa que é controlada pela intensidade da vibração, uma determinada frequência, se eu depois lançar sobre o banho uma gotícula desse óleo com um determinado diâmetro e para que haja uma ressonância entre, digamos, para que se, no fundo, para que se estabeleça um fenómeno de ressonância entre a gotícula e a frequência que o banho está a ser forçado, então o que vai acontecer é que a gotícula começa a mover-se. E, efetivamente, eu tenho aqui naturalmente esqueci de dizer, depois do poder ter tratado deste assunto e de um certo conjunto de físicos em França terem desenvolvido este tipo de experiências, atualmente, digamos que o líder da área é o professor John Bush, que está no MIT, e há uma série de películas, de filmes, que, inclusivamente este, que vamos ver, e portanto aqui temos a droplet, que está no mesmo sítio. Se eu alterar a intensidade, ele tirou os frames verticais, por isso é que parece que a droplet está, digamos, a voar, e isto é uma coisa muito curiosa, que é, à medida que a droplet vai avançando, vão-se criando determinado tipo de zonas onde a probabilidade de estar é maior. Portanto, há uma distribuição de probabilidade. Aqui está a selva-experiência das duas fendas. Estou a tentar acompanhar a velocidade do vídeo, não é? E, como vêem, a droplet, quando passa justamente com a onda, o seu caminho é alterado exatamente pela forma como a onda interage, digamos. Aqui dever-se-iam ver duas ondas, como na experiência clássica. É possível fazer isso, embora que os resultados não são totalmente iguais aos resultados que temos quando usamos fotões ou eletrões, ou seja o que for. Mas, como digo, são análogos, não é? Por isso é que se chama Hydrodynamic Quantum Analogs. No entanto, já houve muitas experiências e muitas situações em que inúmeros casos observáveis na mecânica quântica foram de alguma maneira produzidos neste meio, usando uma estratégia de onda piloto, se quiserem, e, enfim, com resultados experimentais, claro, macroscópicos, evidentemente, é um fenómeno determinista, não é? Newtoniano, mas de qualquer maneira é digamos, muito bem. Como ia dizendo, portanto, trata-se de uma versão, se quisermos, determinista de ondas piloto, em que efetivamente há uma memória codificada no banho. Pronto. Inclusivamente é possível fazer o retrace da gotícula, dando, digamos, um pequeno impulso no banho para além da oscilação forçada, e a gotícula começa a andar para trás e começa a percorrer as trajetórias de onde tinha vindo. Isso, para mim, é exatamente a assinatura de que existe,
de facto ali uma memória. Bom, continuando, digamos, na senda daquilo que pretendo apresentar de novidade, no fundo é isso, tenho aquilo que se chama a hipótese da codificação nomológica, e então suponha-se que no contexto de uma teoria de onda piloto, uma onda quântica é uma estrutura nomológica, portanto, no fundo está a codificar informação comportamental, e portanto, neste caso seria aí possível codificar informação probabilística sobre todos os valores possíveis de posição e momento, e então a ideia é que um corpúsculo é capaz de ler e escrever esta informação na onda, eventualmente exibindo novos comportamentos, desde que os mesmos possam ser codificáveis na onda no sentido dado. Faço notar que estou a passar por cima de uma definição muito, digamos, rigorosa de informação e de codificação, porque, obviamente, ainda estamos aqui numa fase muito inicial destas ideias. De qualquer modo, quer dizer, é indubitável que uma boa interpretação para aquilo que sucede no HQA é que, de facto, existe informação que é codificada, porque, obviamente, se eu consigo fazer o retrace da trajetória de uma gotícula, é porque está lá qualquer coisa, e o que é que eu hei de chamar a isso se não informação? Não tenho, quer dizer, é, digamos, o conjunto de afirmações mais natural sobre o assunto. Bom, continuando aquilo que chama a interpretação da onda de memória, diria que deve haver um requisito de completude epistemológica, portanto, neste caso, a mecânica quântica passa a ser uma teoria física de segunda ordem, quer dizer, descreve quer a dinâmica da informação codificada na onda, quer aquela que tem a ver com a interação corpúsculo-onda no espaço quadridimensional. Os comportamentos fundamentais são a posição e o momento, naturalmente. A memória nomológica é tal que, portanto, é uma estrutura, a onda quântica é uma estrutura quadridimensional que codifica as distribuições probabilísticas e mais assumimos que estas distribuições definem toda a informação sobre aqueles comportamentos que, se repararem, é exatamente aquilo que se diz na versão atual da mecânica quântica, é dizer que a onda psi tem toda a informação, não é? Tem tudo o que se pode saber sobre o sistema. Pronto, é a mesma coisa, só que neste momento eu estou a considerar que existe efetivamente, digamos, uma memória que codifica essa informação e que é real, é uma perturbação real. Depois há um princípio que eu chamo a necessitarista e que, no fundo, posso ler, trata-se de um princípio metafísico, de acordo com o qual todos os comportamentos possíveis de um corpúsculo são aqueles que ou estão codificados ou que podem ser codificados numa onda quântica, e de acordo com o qual todos os comportamentos possíveis e interações entre corpúsculos que geram um campo ondulatório quântico, que estão neles contidos, são aqueles que ou estão codificados ou podem ser codificados nesse campo. Para que é que serve este princípio? É muito simples. É a solução, digamos, mais razoável, apesar de, enfim, está lá escrito, é um princípio metafísico, a solução mais razoável para adequar a situação de não localidade e de entanglement. Quer dizer, no fundo o que eu estou a dizer é uma onda quântica é uma memória nomológica, digamos, a nível absolutamente fundamental da matéria. Quer dizer, tudo o que eu programar lá em termos de codificação de informação necessariamente acontece. É por isso que lhe chamei o princípio necessitarista, de necessidade. Entretanto, gostava, antes de apresentar a formulação matemática, que, enfim, é, apesar de tudo, mais breve do que esta informação que estou aqui a introduzir, a referir que problemas na mecânica quântica podem ser resolvidos por esta interpretação que eu estou a sugerir. Primeiro problema. Com certeza que poderia ser, como estamos a dizer, não é? Que a onda é uma onda real, quer dizer, que existe esta tendência para considerar o realismo das estruturas da mecânica quântica, no sentido de que, efetivamente, eu poderia detectar uma onda, etc., mas o que é que fazemos à superposição de estados, não é? Bom, aí o que eu vou responder corresponde à representação conjunta de informação, quer dizer, o que está sobreposto é a memória, quer dizer, é informação sobre os estados e não os próprios estados. E isto faz todo sentido, quer dizer, seria como eu escrever a representação de dois estados mutuamente exclusivos numa folha de papel. Estão lá as duas representações. É uma sobreposição de informação, não é uma sobreposição das possibilidades físicas. Mas as relações de incerteza implicam a inexistência de trajetórias. Não, porque se usarmos onduletas, como iremos ver à frente, obtém-se relações de incerteza mais gerais que descrevem
que, na verdade, podem ser interpretadas como descrevendo apenas a correlação de ordem entre, mais uma vez, informação de posição e não posição, e informação de momento e não momento que estão codificadas na onda. E não, portanto, quer dizer, são relações que estão a falar da correlação de valores possíveis e não de valores atuais. Estão a ver? Portanto, no fundo, é como se eu estivesse a descrever um sistema, um computador natural. Pronto. E o seu funcionamento é basicamente isso que se propõe aqui. Mas há o problema da descrição com espaços de Hilbert, que são 3n dimensionais e operadores, e isso implica que a realidade à escala quântica é, portanto, hiperdimensional, descontínua, complementar, etc. Não, porque essa descrição agora, usando espaços de Hilbert, diz respeito não à própria realidade, mas à informação sobre ela que está codificada numa onda quadridimensional. Estão a ver? Este parece-me ser um ganho, e não porque as relações de incerteza de Kroca contêm, e isso é uma coisa muito curiosa que veremos no fim, contêm as de Heisenberg como um caso particular, assim como o próprio caso newtoniano. Portanto, quer dizer, as relações estão a dizer qualquer coisa sobre o grau de ordem que existe num determinado sistema físico. É fundamentalmente isto que pretendo sugerir. Mas as experiências mostram que a onda colapsa devido ao princípio da complementaridade. Não necessariamente. A existência de padrões de interferência pode-se dever a uma perturbação da diferença de fase entre as ondas. Quer dizer, no fundo, o que está aqui escrito, o que está aqui a ser dito é que essa ausência dos efeitos da onda quântica tem mais que ver com a forma como eu perturbo o sistema quando faço uma medida do que propriamente com a inexistência da onda. Naturalmente, se eu destruir a diferença de fase, é o que se passa efetivamente nos computadores quânticos, na verdade, não é? É exatamente isso, quer dizer, há um problema de coerência, não é? Entre os qubits em estado de entanglement, exatamente por causa disso, porque eles interagem com o meio ambiente de alguma maneira e aquilo desfaz tudo e não dá para ver os resultados finais. Bom, além disso, como veremos também no fim, há experiências para detecção de ondas vazias propostas e publicadas, portanto é uma questão de tempo até haver, penso eu, uma detecção de uma onda quântica. Bom, e finalmente, claro que quando se faz experiências, procura sempre conciliar os resultados com a interpretação de Copenhaga, o que elimina possíveis propostas alternativas. Mas mais, as experiências de entanglement e o efeito de túnel mostram que uma descrição quadridimensional à escala quântica não faz qualquer sentido, não é? Não, e aqui então, cá está o princípio necessitarista, e alguém dirá, teve que fazer aqui qualquer coisa e invulgar, naturalmente, quer dizer, num sítio qualquer é preciso adequar a não localidade, isso é evidente. A não localidade é uma propriedade que é diferente de todas as outras e é preciso adequá-la. Esse aqui é o ponto, não é? Depois a outra coisa é a evolução da onda psi é regida por uma equação diferencial linear e não por uma equação diferencial não linear, e só a primeira aceita a adição de soluções como solução. De facto, isto é um problema, mas isto apenas significa que o formalismo atual descreve a dinâmica da informação codificada na onda. Portanto, é preciso completá-lo. É disso que, portanto, toda a interpretação da onda de memória vai nesse sentido. Não é finalmente, porque ainda mais um ou outro problema a ser resolvido, a evolução determinista da onda faz-se de acordo com uma equação diferencial não linear, mas os comportamentos dos corpos são aleatórios. O que isto quer dizer, não tem problema nenhum, porque a onda está a ser, de alguma maneira, descrita deterministicamente por uma equação diferencial, e os comportamentos dos corpúsculos estão a ser descritos estatisticamente pela informação, repito, probabilista, que está formalizada, quer dizer, não é formalizada, que está codificada na própria onda. Portanto, problema 8, uma onda quântica física não parece ter energia. Já tínhamos falado disso, já tinha referido este ponto há bocado. É verdade, portanto, a energia da onda quântica é muito mais baixa que a energia dos corpúsculos. O que isto quer dizer é que, se calhar, esta interação não linear entre a onda e os corpúsculos que está a guiar tem a ver com uma transferência de informação e não necessariamente de energia, embora, como sabemos, há sempre uma relação
entre estas duas grandezas, digamos assim, não é? Evidentemente que tem que haver alguma energia associada a qualquer tipo de transferência de informação. Pode ser muito mais baixa do que aquela que seria necessária se a interação fosse de outra forma, não é? De outra natureza. Problema 9, isto não é bem um problema, é mais uma vantagem. Com esta interpretação, deixa de haver uma descontinuidade entre os níveis microscópico e macroscópico da realidade. Na verdade, este tipo de pensamento poder-se-á eventualmente a generalizar e tornar a física, digamos, ou pelo menos uma parte dela, ou pelo menos, digamos, algumas formalizações que envolvam a descrição de fenómenos, como qualquer coisa que envolve informação. Quer dizer, no limite, eu diria até que será eventualmente possível codificar ou programar, se quiserem, a própria matéria. Portanto, vejo aqui também algum caminho para avanços tecnológicos. Vou então agora sugerir aqui algumas coisas relativamente ao formalismo e começo por considerar que, neste caso, portanto, é uma distribuição de probabilidade conjunta, F, portanto, que tem que ver com todos os valores possíveis de posição e momento de um corpúsculo. Portanto, estou aqui a tentar formalizar estas ideias. As distribuições marginais de probabilidade resultarão, evidentemente, conforme as expressões 3.1 e 3.2, isto numa aproximação àquilo que serão as transformações de Fourier. E então, a ideia aqui em termos formais é a seguinte. A pergunta que se coloca é: como é que podemos codificar na onda as distribuições marginais de probabilidade por posição e momento? Bom, consideramos ondas como sendo ondas quânticas portadoras, como ondas de rádio, se quiserem, que são modeladas em amplitude modelada através, digamos, esculpindo a sua intensidade na forma de distribuições marginais de probabilidade. Estão a ver? É que está ali a fazer aquele G, K delta K e aquele H, não é? Portanto, é disso que estamos a falar. Portanto, é uma forma de codificar, evidentemente, as distribuições. Eu ainda estou numa descrição que é a descrição clássica da mecânica quântica. Se usar como distribuições ali aquelas, portanto, são distribuições gaussianas, as que estão em cima em 5.1, e usar aquelas ondas portadoras e considerar, portanto, estou a forçar isso como condição de codificação as expressões que estão na linha 5.3, a seguir tenho, efetivamente, construídas as transformações de Fourier, que são aquelas que reconhecemos da mecânica quântica, e ainda nem sequer saí digamos, no fundo o que estou a fazer é estou a mostrar que a forma como está formalizada a mecânica quântica tem alguma ressonância com estas ideias. Portanto, eu tenho sempre a preocupação de ir à teoria anterior buscar informação e conhecimento de forma a adequá-la usando a proposta nova, não é? Porque senão às tantas também não faria muito sentido. Bom, agora estou a mostrar-vos outra coisa que é exatamente a Master Equation de que falei há bocado, que é a expressão que foi derivada pelo professor Croca e que, como veem, tem à partida um potencial quântico, aquele termo do meio na expressão 7 em cima. A sua solução natural é o solitão quântico de Morley, e o que se passa é que quando aquele sigma que está ali embaixo, não é? Portanto, é a gaussiana que está a ser modelada por uma expressão ondulatória, por uma onda plana, no fundo é isso. Ao contrário, portanto, a gaussiana está a modelar uma onda plana. E, portanto, o que vai acontecer é que se o sigma for muito grande, a onduleta de Morley transforma-se, evidentemente, numa onda plana. E, portanto, caímos outra vez, digamos, na mecânica quântica que conhecemos do ponto de vista formal, não do ponto de vista conceptual. Claramente, quando isso acontece, também acontece que o potencial quântico desaparece porque se torna constante, não é? Dado que é ali temos ali um gradiente, e isto na expressão de baixo. E já agora, do lado direito no ecrã, podem ver o que é uma onduleta, é aquela, no fundo, é uma onda finita, não é? Que é exatamente isso que se pretende que seja uma onda real, detectável, etc. Bom, agora, podemos utilizar as mesmas distribuições, só que agora como ondas portadoras, não é? Já não vou usar as ondas planas, já vou usar onduletas de Morley, quer dizer, como estão ali, não é? Portanto, o que isso significa é que agora eu já estou, digamos, a trabalhar
num cenário realista. E se fizer isso, efetivamente, terei as expressões 9.1 e 9.2, que são expressões análogas àquelas que se podem obter quando se utilizam ondas planas. Bom, o que é que eu posso a seguir fazer? Posso fazer Paulo, uma... você consegue Diz. me ouvir agora? Sim, sim, Desculpa interromper, eu só queria... pode voltar no slide anterior, por favor? claro. No que você menciona o solitão quântico de Morley. Aqui está. Isso. Então, vamos dizer, o que seria um solitão quântico de Morley? Seria uma onda de Morley, uma onduleta, né? Exato. Uma onduleta, claro, a partir do momento que ela está sendo aplicada como possível solução da equação de Schrödinger não linear, né? Como uma das bases ondulatórias, né? Mas o que a palavra solitão estaria expressando exatamente o quê? Uma onduleta tridimensional ou o quê? Claro, quer dizer, é assim, eu pus solitão quântico porque, digamos, na teoria de fluidos de que se fala é de solitões, não é? Portanto, quer dizer, é a mesma coisa no sentido, é um análogo, não é? Isto é, assim como há ondas, digamos, em fluidos, que são ondas tridimensionais e que são ondas que são finitas, é esse que é o ponto, também há ondas finitas na mecânica quântica, porque não? Quer dizer, também há ondas finitas a nível quântico, à escala quântica da matéria. É esta que é a situação. Portanto, chama-lhe solitão, mas podia ter chamado onda quântica de Morley, quer dizer, é uma palavra. A palavra, no fundo, o que está ali a dizer é que cada uma daquelas ondas está delimitada no espaço. É isto. Isto é uma coisa muito importante, não é? Porque, de alguma maneira, quer dizer, dá consistência a uma visão realista da natureza àquela escala. Pronto, é isso, fundamentalmente. Perfeito, muito obrigado. Vamos adiante. Ora, já sabem, podem interromper a qualquer, a qualquer momento. Entretanto, onde é que eu ia? Sim, portanto, agora estou a utilizar as distribuições marginais de probabilidade, as mesmas, de há pouco, simplesmente estão a modular não ondas planas, mas onduletas. Cá estão. Portanto, se quisermos solitões, não é? É disso que estamos a falar. E, portanto, o que eu vou agora fazer vou fazer estes integrais e não, na verdade, estou a forçar que isso seja assim, portanto, isto é um axioma que estou aqui a colocar, para que haja, digamos, uma espécie de complementaridade entre o psi e o φ em baixo, não é? Portanto, digamos, no espaço das posições e no espaço dos capas, embora notem que são o que estas duas expressões estão a dizer é uma coisa muito curiosa, quer dizer, o que estão a dizer é se eu somar todas as onduletas que estão a codificar os valores de momento, obtenho a distribuição no espaço, quer dizer, a informação das posições está espalhada por um conjunto de onduletas específicas que estão a codificar a informação de posição. Se eu as juntar de uma certa maneira, tenho a distribuição espacial. Se eu a juntar de uma outra maneira, agora eu estou a olhar aqui para baixo, portanto, outro tipo de onduletas, tenho a distribuição, é a expressão 9.2, vou ter a distribuição dos capas. Portanto, o que estas duas expressões estão a dizer é que há uma maneira de codificar a informação utilizando as portadoras, se eu as conciliar de determinada maneira. Claro que isto são tudo idealizações, não é? Possivelmente a natureza é muito mais complexa que isto e eventualmente mais harmoniosa, tem soluções mais simples de codificação, seguindo estas ideias. Bom, mas a coisa muito curiosa é que se eu seguir os passos que o Niels Bohr seguiu para deduzir as expressões de incerteza do Heisenberg, portanto, se eu fizer, no fundo, um packaging utilizando agora, em vez de ondas, quer dizer, se eu fizer uma soma de forma a haver um pacote de ondas, não é isso? Em vez de usar ondas, portanto, planas, infinitas, utilizar onduletas de Morley, chega a uma expressão, que é uma expressão parecida com aquela que ele chegou, que é esta a 10.1, estão a ver? Quer dizer, é uma expressão mais geral, no fundo ali, se eu multiplicar o ΔK por H, tenho o ΔP.
terei que multiplicar do lado direito da expressão também, e o que se passa é uma expressão de incerteza em espaço e, neste caso, em número de onda, portanto, em momento, mas que é mais geral do que a expressão de Heisenberg. Porquê é que é mais geral? Porque contém a outra como um caso particular. Notem que aquele sigma-x, que tem a ver com a dimensão típica das onduletas que eu utilizei para fazer esta composição num pacote de onduletas, se esse sigma-x for muito grande, quer dizer, se aproximar, no fundo, se transformar uma onduleta numa onda plana, eu obtenho a relação de incerteza do Heisenberg. Agora, aqui há um pequeno... E o professor Kroc o que fez foi exatamente a parte de cima do ecrã, não é? Portanto, ele obteve 10.1. Só que, entretanto, eu percebi que era possível fazer também o packaging usando, neste caso, os capas, não é? Quer dizer, usando as onduletas que têm a ver com a codificação que conduzem à distribuição dos capas. E se eu fizer isso, portanto, agora na parte de baixo do ecrã, se eu fizer isso, eu obtenho outra relação de incerteza que não é propriamente igual à de cima, porque agora eu estou a ter delta K dentro da raiz e um sigma K, que é, digamos, agora a largura da onduleta típica que eu utilizei para fazer esse packaging. Estão a ver? Portanto, e quer em cima, quer em baixo, eu estou a usar onduletas que são solitões reais. É essa a situação. Eu não estou a teorizar formalmente do ponto de vista matemático no ar. Eu estou a utilizar onduletas que estão, vamos supor, numa certa região de espaço. Simplesmente há um tipo de onduletas que está a codificar momentos e há outra, capas, não é? Nesse caso, e há outro conjunto de onduletas que estão a codificar posições possíveis, a informação, é disso que estamos a falar, pronto. Bom, mas o problema aqui é que estas duas expressões não são iguais. Como obter uma geral que digamos, concilia tudo isto? Bom, há uma maneira de fazer isso que eu chamei a condição de densidade de codificação. Aqui, digamos, as soluções que eu encontrei não são muito importantes. O que é importante notar neste assunto é que se nós olharmos para a natureza de outra maneira e virmos lá outra coisa, então de repente temos a possibilidade de avançar noutros termos. Quer dizer, podemos começar a pensar, calma, se calhar aquilo que eu chamo operadores simplesmente é uma representação de uma leitura de informação por parte de um corpúsculo da informação que está codificada na onda. Se calhar aquela coisa toda que o Heisenberg inventou é, se calhar, qualquer coisa que tem a ver com, digamos, a transformação de informação à medida que os corpúsculos vão lendo e vão escrevendo informação até naquelas ondas. Estão a ver? Portanto, para mim, uma onda quântica é, neste momento, uma espécie de portadora que está repito, a codificar este tipo de informação numerológica, vamos pôr assim. Bom, mas então, voltando, esta condição de densidade de codificação, quer dizer, no fundo, o que eu estou a fazer é, evidentemente, a dizer que os valores entre aquelas divisões dentro das raízes são o mesmo, e então aquilo dá aquele ρ, não é? E então, passando cá para baixo, para a expressão 2, o ρ passa a ser 1, e o que se passa é, se o ρ for 0, não é? O que vai acontecer é que eu tenho como condição particular a relação de incerteza de Heisenberg, no caso, no espaço e no momento. Este tipo, digamos, de operações pode ser feito para energia-tempo, não é? Isto, ou pelo menos estou a assumir que possa ser feito. O professor Croca fez isso para energia-tempo, mas não teve, digamos, não viu estas duas possibilidades, estes dois caminhos de chegar às relações de incerteza que ele costuma dizer que são generalizadas, mas eu gosto de dizer que são dele mesmo, portanto, as relações de incerteza de Croca, porque as generalizadas são outro tipo de relações que existe também no formalismo matricial do cálculo de matrizes na mecânica quântica, e depois pode haver uma confusão. Bom, mas dito isto, neste caso, nestas representações, o ΔX e o ΔK passam a ser intervalos de valor de posição que são de facto assumidos pelo corpúsculo, portanto dizem respeito a coisas que podem ser mensuráveis, ao passo que o σx, σk, no fundo o que eu estou aqui a pensar, não é aqueles valores que estão por baixo do ΔX e do ΔK, o que eu estou aqui a pensar é que são como uma espécie de valores da quantidade de informação que pode ser lá colocada na onda. Já vou mostrar porquê. Porque
Aqui, portanto, no fundo, o que eu estou aqui agora, e já estou a aproximar-me do fim, o que estou aqui a mostrar-vos agora é uma situação em que, a partir desta relação de incerteza mais geral de Croca, o que eu posso fazer é, quando o sigma, quando o Rho, peço desculpa, portanto, o valor que está dentro da matriz e que se subtrai a 1, é muito baixo, portanto, quer dizer, quando o sigma x e o sigma k em relação ao delta x, delta k, na expressão 12.1 em cima, do lado direito no ecrã, portanto, se o sigma x for muito maior que o delta x e se o sigma k for muito maior que o delta k, eu vou entender que a onda está a codificar uma quantidade muito, muito baixa de informação. Estão a ver? E se isso assim for, não é? Eu vou obter, evidentemente, uma situação de indeterminismo, que é aquilo exatamente que obtemos quando temos a relação de incerteza do Heisenberg como está escrita atualmente. Simplesmente repito o que a relação está a descrever, não é aquilo que se passa na natureza propriamente, quer dizer, não tem que ver com digamos, o realismo físico da própria trajetória do corpúsculo. O que está a descrever é o grau de correlação entre os valores possíveis de momento e os valores possíveis de posição. Quer dizer, dito de forma simples, se eu tiver um objeto um objeto quântico numa determinada posição, ela a seguir pode ter qualquer valor de momento. Estão a ver? Claro que aqui o conceito de momento foi alterado. Atenção, momento já não é a velocidade vezes massa, quer dizer, já não é Δx a dividir por Δt vezes uma massa, não é isso. Isso é, digamos, a percepção que nós temos histórica vindo do determinismo de Newton. Não é isso, quer dizer, a quantidade de movimento neste caso é outra coisa, é uma espécie de impulso, é uma espécie de movimento, de valor de movimento que o corpúsculo pode ler a partir da onde e a seguir executa. Estão a ver? É essa a ideia. Claro que, se eu agora tiver uma situação em que o delta x em relação ao sigma x ou o delta k em relação ao sigma k forem muito parecidos, portanto, aquilo vai dar 1, e então o que vai acontecer é que o delta x vezes o delta p vai ser igual a 0, é o retângulo que está por baixo. Estão a ver no ecrã, quer dizer, então aí o que acontece é que já não há correlação entre o delta x e o delta p, e isso significa que há determinismo. Estão a ver? Ao contrário do que acontece quando delta x vezes delta p é igual a h. Não é? Aliás, uma das coisas que se costuma fazer nos cursos de mecânica quântica é dizer assim, estão a ver, o H é muito pequenino e, portanto, quando nós subimos de escala não se vê nada, quer dizer, é como se fosse determinista. Portanto, a ideia de dizer assim, se o H fosse 0, era tudo determinista, mas não é e tal. Bom, mas neste caso é possível ser. Portanto, no fundo, esta relação de incerteza de Croca, efetivamente, é heuristicamente muito rica. Bom, chego então ao fim estas ideias estão plasmadas num artigo que se chama The Wave Memory Interpretation of Quantum Mechanics, todas elas, menos a parte em que tem a ver, bom, ali não estive digamos, a separar ou a distinguir entre as ideias de onda piloto nos vários autores, e também não estive a elencar os problemas que seriam resolvidos, embora elencasse alguns, e também está um artigo que se chama The Quest for the Ontic Nature of Quantum Waves, escrito pelo professor Croca, e onde estão indicadas algumas experiências possíveis de detecção de ondas quânticas, que eu acho que é um assunto absolutamente crítico. Quer dizer, tudo isto são ideias, enfim, que podem ter alguma legitimidade, que podem ser boas ou más, que as pessoas podem gostar ou não, mas se um dia for detectada uma onda quântica, uma onda vazia, como se diz, quer dizer, uma onda sem o seu corpúsculo, qualquer coisa que eu diga assim, sim senhor, eu tenho aqui uma onda, é impossível negar isto, então as pessoas dizem, bom, então já não é possível falar no colapso de onda e isto tem que ser tudo revisto. Isso é óbvio, não é? Quer dizer, já não posso considerar as coisas, para já o princípio da complementaridade tem logo um problema, não é? Bom, mas avançando, portanto, está também um artigo que se chama The State of Plane Hydrodynamic Quantum Analogues, do John Bush. Este é o livro que está no Boston Studies in the Philosophy and the History of Science, enfim, é uma coleção meritória. Portanto, foi publicado este ano. Quero também deixar-vos este artigo onde estão as várias experiências
um artigo que foi escrito pelo professor Croca, e onde eu participei, também do professor Mário Gata e o professor Rui Moreira, e que tem a ver com experiências propostas justamente para se tentar perceber se é possível detectar esta onda quântica. Pode acontecer que não a detectamos, então aí eu terei que dizer assim, bom, eu tenho ideias, mas enfim, não são coadunáveis com a realidade, paciência, mas é assim a vida. Mas, como disse o Filipe, eu tornei-me um grande ativista deste assunto e estou confiante que vai haver uma detecção em breve. Portanto, isto está no Foundations of Physics. Aqui está uma imagem emblemática do Matrix, não é? Em que, portanto, escolher uma das possibilidades. Eu, naturalmente, irei escolher a possibilidade que tem a ver com o realismo que é dotado as ondas quânticas, na minha perspectiva, e, digamos, fazendo esta reinterpretação da onda piloto. E pronto, e agradeço muito a paciência que tiveram em ouvir-me, e acaba assim. Muito obrigado. Muito bom, Paulo, muito bom. Vamos dizer assim, a metáfora, né? A metáfora, a analogia com o Matrix. Né? Essa vai ficar como uma pérola mesmo desse seminário, mas pode levar ela adiante, ela é muito boa. Isto foi lembrei-me no outro dia, disse assim, aliás, mas eu só pretendia colocar o primeiro slide, mas depois disse assim, não. Além de que é sempre muito divertido pedir uma inteligência artificial degenerativa, não é? Aquelas que há agora. Olha, eu confesso que quando você me enviou, desculpa, quando você me enviou pela primeira vez, assim, eu falei, o De Broglie Reloaded, eu olhei assim e falei, o Paulo só pode estar brincando com a gente. Aí depois eu parei para olhar com calma. Não. Falei, não. Essa daí realmente vai calhar no máximo sentido. Olha, Paulo, eu acho que assim, a temática que o Paulo pega já é uma temática bastante avançada, que ele conduziu todos nós, né? Eu vou agora tentar fazer um pequeno ping-pong com você, no sentido assim da gente fazer um destrinchamento um pouquinho didático aqui, principalmente para os alunos que vão ver esse vídeo agora e a posteriori, né? Se situarem. Vamos voltar lá para as diferenças entre a teoria da dupla solução e a diferença da teoria da onda piloto, né? Eu acho que, historicamente, o Pedro também, se quiser, pode complementar ou corrigir-nos aqui, porque o Pedro tem uma bagagem de história da ciência, inclusive, mais forte. Mas a teoria da onda piloto, se eu não me engano, ela foi até proposta primeiramente, né, do que a teoria da dupla solução, né? Sim, eu na verdade confesso que não estudei totalmente essa nos parte. Anos 20, né, nos anos 20, eu acredito que sim. E acho que uma diferença básica entre as duas, né, entre muitas coisas poderiam ser pontuadas, mas acho que uma diferença básica é que na teoria da onda piloto, o entendimento da partícula, ela pode ser interferida, né, conduzida por uma onda, mas partícula em onda, ainda nessa teoria, né, vamos dizer, primeira que o De Broglie formulou, a partícula e a onda, elas ainda não são totalmente identificadas numa mesma estrutura. O Oswaldo até usa a metáfora de um surfista na onda, como se fosse um surfista na onda, assim, para exemplificar. Mas já quando o De Broglie vai para a proposta da teoria da dupla solução, acho que ainda mais corajosa, aí ele propõe realmente uma unidade na imagem da partícula quântica, como tanto ela no seu aspecto corpuscular, quanto também ondulatório. Percebe? Então, assim, vou dar até uma rodada se todos aqui estão de acordo nesse ponto, nessa pequena distinção didática. Na teoria da onda piloto, a gente ainda tem a partícula movendo-se, guiada por uma onda. Na teoria da dupla solução, nós temos, de fato, a partícula onda, entende? A partícula com seu aspecto tanto ondulatório quanto corpuscular integrados. Procede, professor Croca? Sim, eu estou de acordo com o que disse, bom, mas já agora queria me referir ao Paulo. Queria dar os parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Aquela parte foi muito interessante, acho que está muito bem. Para mim está de parabéns.
Agora, em relação à sua questão, o de Broglie, quando formulou aquilo a primeira vez, repara, aquilo foi em 1922. A mecânica quântica só veio a ser formalizada por John von Neumann. Nem sequer o Niels Bohr. Portanto, estão ainda no trabalho embrionário. E quando ele escreve o livro da dupla solução, ele diz que é dupla solução porquê? Porque ele diz duplo porquê? Porque a onda probabilidade e a onda real, que ele chama onda real, que nós hoje chamamos onda θ, estão relacionadas por uma constante normalizável. A onda real não pode ser normalizada. Se eu digo que esta mesa tem 1 metro de comprimento, em relação a um padrão não posso mudar, o padrão está definido. Sim. Portanto, não pode ser normalizada à vontade, a onda real. Agora, a onda de probabilidade, como diz o Paulo Castro muito bem, a onda de informação, essa já pode ser normalizada perfeitamente, porque é uma onda conceptual. E dupla solução quer dizer isso, pode Broglie. É isso que quer dizer. Digamos, que a mesma solução, digamos, o psi é proporcional a uma onda real, a partir de uma constante que ele chama a constante de normalização C. Agora, em relação ao corpúsculo, repare que o de Broglie ainda assistiu às propostas das experiências em Andrade e Silva, e eles achavam que podia haver, até para explicar a experiência de interferência, é preciso que haja ondas vazias, usando esse nome, sem corpúsculo. Sim. Portanto, elas, apesar, no fundo, a ideia, eu penso que a ideia do de Broglie, a ideia era o corpúsculo ser uma espécie de um oscilador, um gerador de onda, como naquele no quantum analog, o corpúsculo ou o ácron não é mais do que um gerador da onda, mas a onda, uma vez gerada no meio, ganha um certo grau de independência. Naturalmente, depende do meio. Um barco, por exemplo, vai ali no Tejo ou num sítio qualquer, gera uma onda no mar, essa onda que ele gerou depende dele, mas uma vez produzida, ganha um certo grau de independência. E o barco, se há, por exemplo, um anteparo ou qualquer coisa, o barco pode ir para um lado com a onda associada e a onda pode seguir por outro lado. Era assim que era vista por Broglie. Ou seja, a partícula quântica, quer dizer, pode existir ondas sem oscilador, sem corpúsculo. Não sei se... O ponto que eu quero... Não, brilhante, professor Croca. O ponto que eu quero elencar com o trabalho do Paulo, dessas distinções, é para a gente perceber por que, por exemplo, a interpretação de onda de memória, ela vai se assumir mais próxima da teoria da onda piloto e não necessariamente da teoria da dupla solução, percebe? Porque o trabalho atual aí é Advances in Pilot Wave Theory e não no Double Solution. Eu não acho diferença, porque repara, porque a onda psi, quer dizer, formalmente haverá diferenças. Uma onda psi é onda probabilística, é onda conceptual. Sim. E essa onda conceptual é que pode ser, estou a dizer que é o transporte de informação. Sim, posso e essa pode ser normalizada. Posso ser alguma coisa? Por favor, Paulo. É claro que nós temos sempre todos a tendência, e eu próprio, temos sempre todos a tendência para tentar pegar numa coisa que está feita, que é histórica, que tem um certo peso, uma certa dignidade, e tentar perceber de que forma é que essa coisa pode ser reutilizada. Quer dizer, no fundo estamos à procura de alguma maneira de argumentos de autoridade. Bom, o que eu diria é o seguinte: devemos ter esse respeito, eu comecei a minha apresentação por isso, não é? Mas o que nós tendemos aqui é saber de que forma é que a natureza é descrita adequadamente, não é? Com inteligibilidade, independentemente de teoria que for. Se aparecer alguém agora aqui e disser assim, não, meu caro, existe este problema, este e este, e eu entender conceptualmente estou derrotado, eu entrego as armas e começo do zero. Notem, por favor, não vos disse isso, mas eu antes de conhecer o professor Croca, era um acérrimo defensor da mecânica quântica à labor, não é? A escola de Copenhaga. Para mim aquilo era uma coisa fantástica. Eu conseguia, não é, formar o mundo só por observar a realidade, etc. A onda colapsava, o objeto aparecia, tudo isso.
Mas à medida que, digamos, fui amadurecendo as minhas próprias ideias, percebi que existem outras possibilidades. E o que eu diria é, o entendimento, o que o professor Croca esteve a dizer foi exatamente isso que me disse, nunca mais me esqueço, quando estávamos exatamente por altura de um workshop sobre o de Broglie em Paris, que ainda há lá uns resistentes, e nós, na Sorbonne, e nós estávamos a passear lá no jardim, e eu perguntei-lhe, então, mas o que é que se passa com isso da dupla solução? Eu não entendo. E, de facto, o que se passa é, o de Broglie precisava de perceber como é que ele obtinha probabilidades de uma onda real. Isso não faz qualquer sentido. E agora, se eu introduzir o conceito de informação, eu estou a introduzi-lo porque o vi ao vivo nas coisas do Hydrodynamic Quantum Analogues, não é? Eles naturalmente, quando falam em termos de memória. Não dizem informação porque eles não fazem ideia como é que ela está codificada. Isso é outro problema. Ok? Pode estar codificada em termos, por exemplo, de amplitude modulada, como uma onda de rádio normalíssima, não é? Mas pode ser outra coisa mais complicada. Eu diria que tem a ver exatamente com a estrutura de modulação da onda, mas pode haver situações em que há codificações em frequência modular, a gente não faz ideia. Agora, o que fazemos ideia sim é que esta ideia que o de Broglie teve, que durante muitos anos, mesmo durante o Bohm, não é? Porque o que o Bohm tentou fazer foi generalizar a teoria da onda piloto de forma a tornar-se uma espécie de teoria congénere da mecânica quântica, dito de outra maneira. Tudo o que eu consigo prever aqui no Bohm está na mecânica quântica. É a mesma coisa, são as mesmas previsões. Mas o de Broglie pensou noutra coisa e durante muitos anos as pessoas disseram assim, isso não existe, isso não faz sentido, não há nada disso na natureza. E de repente vem o Yves Coudet, não é? Portanto, um experimentador, digamos, de fluidos, e de repente percebe que existe. Não é quântico, é macroscópico, não é como na mecânica quântica, é outra coisa, é um fenómeno determinista, mas existe. Esse é que é o ponto. Então, se existe, eu vou assumir porque é que não há de existir ali daquele lado. Não é? Quer dizer, nós andamos aqui às voltas com uma coisa que pode ser potencialmente interessante, muito interessante. É essa a situação. Pronto. Com toda certeza, Paulo. Um ponto interessante é, assim, né, no que a gente até no seminário do John Bush, né, para o Physicals, a gente brincou com o termo, né, de um meio macroquântico, né, que eu queria tenta simular ali, mas ali realmente você tem a partícula, né, muito bem delimitada macroscopicamente, e você tem o fluido. E realmente isso permite se remontar a uma analogia perfeita com a teoria da onda piloto, né? Quando a gente pega, por exemplo, a teoria do professor Croca, tem bastante influência ali já do de Broglie dos anos 60 adiante, o de Broglie avançado, né? E eu até hoje, nos meus estudos, eu debato internamente se o de Broglie ali dos anos 60, na termodinâmica da partícula isolada, que nós inclusive tivemos aqui o professor Nathan Lima discorrendo para nós sobre, se o de Broglie ali, o que ele está propondo é uma síntese entre o que foi antes a teoria da dupla solução e o que foi a teoria da onda piloto, sabe? Me parece que ela não pende nem por um lado nem para o outro, pende para os dois, no sentido de que passa a ver o meio subquântico, né, como um meio ali, e a partícula também ela passa a ter o seu comportamento, a sua característica tanto ondulatória quanto corpuscular juntas. Então, isso me parece uma síntese de Pilot Wave Theory com Double Solution, sabe? E quando a gente leva isso para os trabalhos contemporâneos do Croca ao divisor de águas, o Croca utiliza análise de onduletas. Isso realmente não estava no passado, né? O Jean Morlet, os trabalhos todos vêm dos anos 80 para cá. Então, isso é um divisor de águas. Aí, você lembra que eu te fiz uma pergunta com relação ao seminário do John Bush? Mas, afinal, Paulo, o John Bush não precisa do formalismo de onduletas ali? Não, né? Ele, pelo que me pareceu, ele usa. Não, ele não usa, né? Aí, então, essa é a última pergunta, assim, para fazer um panorama didático aqui para nós, assim. Quando você leva para sua interpretação, já para, vamos dizer, para entender o fenômeno quântico mesmo, né? A interpretação de onda de memória,
Então, você está pegando tanto um viés que vem da teoria do professor Croca, com, vamos dizer assim, né, ingredientes de estudos, complementações do trabalho do John Bush também. O do John Bush não utiliza a análise de onduletas, né? O do professor Croca, sim. No caso seu, ficou claro para nós. Sim, você segue o formalismo adotado pelo professor Croca, né? Então, assim, em que aspectos formais o trabalho do John Bush influi total sobre o seu mesmo? Ou, no caso, o que ele permite para você é realmente uma analogia que te torna muito mais compreensível os fenômenos? Mais do ponto de vista conceitual, ou está havendo uma influência direta do ponto de vista do formalismo matemático? Sim, pois, não. Do ponto de vista matemático, não. Aquilo que é muito interessante nos trabalhos do John e de muitos físicos, não é? Não é só o John Bush, há uma comunidade muito grande de físicos. Aliás, como tu sabes, houve uma conferência, foi durante a pandemia, que nós organizámos lá no centro, portanto era uma conferência online, ela está online alguns, e nessa conferência estavam lá uma série de pessoas que fazem experimentação e simulações computacionais dessas ideias, na área do Hydrodynamic Quantum Analogs. Mas a coisa aqui profunda para mim não é a matemática, embora o John Bush é um matemático, não é? Não é matemática. Eu mandei-lhe as coisas do professor Croca e ele terá visto ou não faço ideia. Mas aquilo que ali é muito profundo são duas coisas. Repito, existe um fenómeno de onda piloto, isso está claro. Existe na natureza, não é uma invenção do Broglie, é um facto. Pronto. Agora, está na escala errada. Isso é outro problema. A seguir vamos à procura na escala que nos interessa. Pronto. E há um mecanismo de memória. Pronto. E a minha esperança, não é? No fundo é isso, é que daqui a muitos anos os livros de história da física digam uma coisa do género. E naquele tempo havia umas pessoas que estavam a fazer umas experiências que eram análogos, não é? Portanto, o poder da ferramenta do ponto de vista filosófico da analogia, e por causa disso perceberam que do outro lado também era assim, claro. Pode, como digo, pode não ser assim que a coisa corra. Mas eu tenho a esperança e a intuição muito profunda que é por aí que acabará por correr. Bom, portanto, a outra coisa a dizer é que a formulação do professor Croca é muito sofisticada do ponto de vista físico, em termos de descrição da onda quântica, mas depois tem outro problema, tem que ser, ele sabe isso, eu já lhe disse isso. Depois a seguir falta toda a descrição que tem a ver exatamente com os operadores, com digamos o cálculo matricial, mas quer dizer, o professor Croca não pode fazer tudo, não é? Ele já fez duas coisas extraordinárias. A primeira coisa, eu digo sempre isto, ele está aqui, já lhe disse isto também. A primeira coisa foi que construiu relações de incerteza que vão para além das relações de incerteza do Heisenberg, que aliás experimentalmente se percebe que vão, com os microscópios eletrónicos, não é? É aquela coisa, toda a gente quando está num microscópio eletrónico diz assim, mas isto não está aqui a contrariar o Heisenberg? Não, deixa estar, tal, não ligues a isso. Mas parece que, quer dizer, efetivamente estou a observar coisas para além do limite de Heisenberg. Bom, mas isso é outro problema também. Tem a ver com outros fenómenos mais de natureza sociológica da física e tudo isso. Portanto, a primeira contribuição do professor Croca, relações de incerteza mais gerais. Primeiro ponto. Tem as outras como caso particular. E a segunda é uma master equation. Não esqueçam aquilo que eu disse, quer dizer, refriso. A partir da master equation, eu consigo chegar às equações de continuidade e do Hamilton-Jacobi, que são duas equações absolutamente críticas e, digamos, as mais clássicas possíveis, das mais nobres, das mais dignas da mecânica clássica. Estou a dizer isto porque é andar para trás em relação àquilo que o professor Croca fez no livro. O que ele fez foi outra coisa, que é uma habilidade ainda mais complexa, que é ele pegou nessas duas equações e deduziu a master equation com potencial quântico lá. Estão a ver? E o Bohm o que fez foi outra coisa. O Bohm pegou na equação do linear de Schrödinger, porque quis respeitá-la, e andou para trás e chegou a uma equação da Hamilton-Jacobi, portanto, da conservação de energia, que tem lá o potencial quântico, e assim, o que é isto?
Mas é assim, mas é claro, conceptualmente isso não faz qualquer sentido, como veem, porque no fundo é dizer assim, então, mas não há nenhum potencial quântico na concentração de energia em termos clássicos. Isso está na parte quântica. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que a Master Equation, portanto, a equação diferencial não linear com um potencial quântico lá dentro, que tem como solução natural as onduletas, portanto, ondas como se fossem solitões, essa aqui é a coisa, é tal que consegue deduzir duas equações fundamentais na física clássica. Portanto, eu estou a ter uma generalização muito profunda conceptualmente. Agora, dir-me-ão, bom, mas quer dizer, olhe lá, consegue pegar nisso tudo e aplicar à computação quântica? Claro que não. Quer dizer, faltam, sei lá, ia dizer 100 anos de trabalho? Não faltam 100 anos de trabalho, porque se muita gente se dedicasse ao assunto, aquilo era rápido, não é? Porque hoje em dia há pessoas incríveis, não é? E há meios incríveis, não é? Não se esqueçam que temos motores de inteligência artificial muito eficientes, quer dizer, há os meios. Mas o que é facto é que não está feito. Não está feito porquê? Porque hoje em dia é a escola de Copenhaga que tem, digamos, o domínio conceptual deste assunto. Pronto. E o que eu digo é o seguinte, apesar deste meu entusiasmo, eu sou muito realista, não era, antes não era, mas eu sou muito realista e o que digo é assim, isto só tem um avanço significativo se houver a detecção de uma onda quântica. Isso é claro. Porque aí não há volta a dar. Quer dizer, aí, bom, quer dizer, não colapsou. Então, se não colapsou, é porque tem, digamos, uma substancialidade física, não há outra maneira de dizer isto, não é? Bom, há pessoas que normalmente dizem assim, bom, mas essas ondas metafísicas interferem com duplas fendas e coisas do género, enquanto não são observadas, mas coisa tão estranha e tal. Pronto, como digo, se houver uma detecção, digamos que a batalha está meio ganha, deste ponto de vista, é claro. Lembrando que aquele experimento da década de 90 que foi colocado, né, se não me engano, 92, né, foi um experimento que... Você lembra o nome dos autores? Rochester, quem é que era o físico, professor Croca? Está com o microfone desligado. Mandel, chamava-se Mandel. Mandel, isso. Lembrando que aquele experimento ele não foi feito em condições, por exemplo, que os próprios defensores da interpretação realista causal julgaram satisfatórias, né? Para que... Mas mesmo assim, ainda dá uma visibilidade de 15%. Sim. Mesmo assim, se os dados forem interpretados do outro ponto de vista, as experiências do Eddington foram para o Brasil e ali para São Tomé, tinham um erro muito maior e vieram cá para fora a clamar que tinha sido a prova da deflexão e do Einstein. Sim, portanto, aquela tem uma visibilidade de 15%. Mesmo assim, ainda pode ser bem aproveitado, né? Sim, na verdade... se o Eddington tivesse obtido uns resultados daqueles, tinham mesmo assim. Esse ponto é importante de lembrar, pontuar, só porque esse experimento, às vezes, é muito citado como uma refutação a uma linhagem de interpretação. Porque eles não veem, porque eles querem usar aquilo como uma refutação. Sim, querem não conduzir os resultados. Deixa-me fazer uma observação sobre esse assunto. E só um detalhe, para todos aqui antes, está aberta aí a mãozinha, meus caros, manifestem-se para as questões. Tá bom? Claro, Diga, Paulo. o Mandel, a questão do Mandel tem a ver com o seguinte, portanto, digamos que há duas maneiras de tentar uma detecção. No fundo é isto, temos que separar o corpúsculo da onda, por isso é que ela se chama onda vazia. Isso implica fazer uma detecção do corpúsculo e assumir que existe uma onda e que ela continua por outro ramo. Depois temos que pegar nessa onda e ela tem que fazer qualquer coisa a outro dispositivo à frente onde estejam, por exemplo, um padrão de interferência. Portanto, se eu fizer isso e destruir o padrão de interferência à frente, o que é que aconteceu? Aconteceu que tenho qualquer coisa que destruiu o padrão de interferência, portanto a onda está detectada. Isto é a estratégia que foi proposta ao Mandel. Ele resolveu fazer ao contrário, que é, eu vou usar a onda vazia para construir um padrão de interferência muito mais difícil, teve muito mais problemas. Portanto, essa é que é a situação. Eu diria que ele tentou, digamos, ambiciosamente resolver o problema, mas isso é muito difícil. Portanto,
Os resultados em si mesmo, se olharmos para ele, depois fez lá um fitting, mas é um fitting que eu consideraria que conduz, digamos, a quer dizer, no pior dos cenários, o que eu tenho que dizer em relação a essa experiência é que é indecidível. Isso está, estas observações estão num artigo que publicámos, o professor Croca e eu, nos Annales de la Fondation de Broglie, que ainda existe a fundação, e há um dos papers que está por lá. Pronto, e nós publicámos o paper ali, enfim, por questões, diria, quase sentimentais. Bom, também porque, não sei se conseguia, para ser muito franco, não sei se conseguiríamos publicar noutro sítio, mas ali pareceu-nos o sítio adequado para publicar. E, de facto, ali o que se diz é que a experiência, portanto, faço um historial das experiências, passa-se pelo Mandel, e a experiência, efetivamente, é uma experiência, quer dizer, cujo resultado é indecidível, quer dizer, não parece, não é conclusivo, até pela estratégia que foi utilizada. Portanto, o que há a fazer, e como digo, há esse artigo que está na Foundations of Physics, que tem um conjunto de experiências com várias possibilidades, portanto, assumindo vários loopholes, portanto, vários problemas que possam aparecer, e, inclusivamente, há neste momento a possibilidade de fazer experiências com neutrões. E já que estamos a falar, há um físico que nos contactou muito recentemente, que está a pensar exatamente fazer esse tipo de detecção. Portanto, se correr bem, logo se vê o que fazer, não é? Bom, meus caros, eu vou fazer uma rodada aqui para os demais poderem se expressar também. Por enquanto, ninguém levantou a mãozinha, mas professor Simões, quer fazer alguma colocação para nós? Como está? Eu gostaria sim. Primeiramente, Paulo, aqui no Brasil nós usamos uma expressão que é chover no molhado. O que significa isso? É reproduzir algo que já foi falado. O professor Croca, ele fez um elogio à sua apresentação, e mesmo tardiamente, eu gostaria de chover no molhado, reiterando as falas dele. Eu assim, gostei muito da sua apresentação. Muito, muito. Primeiro, uma apresentação, para mim, ideal é esse tipo. Ela apresenta-me um contexto, onde é que ela se insere, com quem que ela conversa. Depois, o que é a própria teoria, enquanto teoria, e como é que ela se comunica com o fenômeno. Depois, o que é que ela resolve de problemas anteriores. E, por fim, qual é o formalismo que ela apresenta. E nesse aspecto, a sua apresentação, para mim, ela supriu aquilo que eu entendo como uma ótima apresentação. Parabéns. Obrigado. Então, Muito essa obrigado. é a questão. Só que aí eu tenho uma coisa que é uma qualidade, mas também um defeito. Que aqui temos uma outra expressão que é: dois sentidos não se assimilam. Em algumas regiões, as pessoas dizem assim: dois sentidos não assam milho. Na verdade, não se assimilam. E eu, às vezes, eu estou ouvindo e tentando assimilar a fala e, ao mesmo tempo, tomando nota do que as pessoas dizem. Ao tomar nota da sua apresentação sobre a interpretação ondulatória, e aqui não é uma pergunta, eu quero só que você me dê um esclarecimento. Você trata ali da epistemologia, do comportamento, da memória nomológica, e aí você trata do princípio que você chama de necessitarista, onde é que estaria a metafísica de fundo do seu trabalho. Dentro desse princípio, o item primeiro, que trata do corpúsculo codificado como uma onda quântica, que para mim eu entendi isso é a ontologia da coisa, e aí eu tomava nota quando você passou para a outra explicação do que você chama de princípio necessitarista. Ok. E aí, como eu perdi o segundo momento, se você puder só retornar a essa questão, porque, para mim, as teorias físicas me interessam muito, também tenho formação na área, além de formação em filosofia, mas dentro dos meus interesses, aquela questão da metafísica de fundo, qual é a ontologia da teoria, o que é que ela resolve a respeito do real, isso para mim é muito importante. Okay. E aí eu gostaria que você falasse para mim do segundo item, depois desse, que é sobre o corpúsculo codificado como onda quântica. Se você puder só reforçar isso para mim. Ok, obrigado pelas muito amáveis palavras sobre a apresentação. Então, o problema é este, quer dizer, primeiro, atenção que o corpúsculo não está codificado. Isso é um ponto importante.
O que está codificado são os seus comportamentos, ou melhor dizendo, as probabilidades de que ele assuma determinados valores de P e determinados valores de X. Probabilidades, ok? Pronto. Sim. Como é que isso é? Isso eu não faço ideia, isso é outro problema. Portanto, a ideia, a ontologia é esta. E o que se passa é, o corpúsculo, o procedimento de guidagem, no fundo, é o corpúsculo a ler essa informação e a fazer mais vezes, a assumir mais vezes um determinado valor de momento do que outras. É só isto. Pronto. E eu ainda estou a assumir como, porque, voltando ao HQA do John Bush e dos líquidos, porque a informação, digamos, que é codificada naquele banho, não é? No campo que se propaga pelo banho, não é? Pela superfície do óleo, tem que ver com os bounces, portanto, com anteriores do que depois ele está a escrever na prática, não é? Ok? Portanto, é um procedimento de codificação esquisito, que a gente conhece pouco, mas é essa a ideia. Portanto, eu estou a trazer isso para o caso quântico, ok? Bom, agora volto, portanto, não é o corpúsculo que está codificado, são os seus comportamentos. O corpúsculo, ou seja, inclusivamente, portanto, voltando outra vez ao último slide, que tem a ver com a correlação de ordem, se quisermos, se eu tiver muito pouca coisa codificada, muito pouca ordem, se quisermos, codificada na onda, aquilo vai ser a mess, não é? Portanto, não vou ter determinismo todo. Se eu meter lá muita informação, vou ter determinismo, pronto. Daí também Sim. as ideias de conseguir programar a matéria de alguma maneira, que é uma ideia interessante. É uma ideia interessante até mesmo para a computação quântica, mas isso é outro problema. Bom, então, voltando à questão do necessitaria, o que é que está lá a fazer aquele princípio? Bom, é um problema, não é? É que, apesar de tudo, com esta coisa toda, o que é facto é que eu tenho entanglement. E como é que eu resolvo esse problema? Bom, a única maneira que eu encontrei foi pensar assim, bom, eu vou assumir que uma onda quântica é uma estrutura tão fundamental ao nível, digamos, da matéria, que é como se fosse uma espécie de programador do que pode ocorrer na natureza, ao nível, digamos, dos movimentos dos próprios corpúsculos, ok? Pronto. Portanto, um caso particular é quando o corpúsculo está por ali a passear-se e eu faço com que ele vá mais para a esquerda ou mais para a direita, portanto, controlo, digamos, a topologia da onda e com isso consigo, portanto, fazer com que vá mais para o lado esquerdo ou que passe mais para o lado. Portanto, altero, por exemplo, o padrão de interferência, tento, não é? O padrão de interferência lá à frente depois das slides, tudo isso. Mas no caso do entanglement, a coisa é mais complicada. Então, o que é que eu pensei? Bom, e também um bocadinho respeitando o próprio formalismo da mecânica quântica sobre o assunto, não é? Aqueles produtos vetoriais, não é? Não é no Hilbert e aquela coisa toda. Bom, o que é que eu pensei? Bom, o que eu pensei foi, isto dá para um corpúsculo, mas também deve dar para vários corpúsculos, não é? Distantes, para além de qualquer sinalização. E mais, isto faz algum sentido, dizendo assim, a onda, se quisermos, é dizer assim, é ontologicamente anterior a tudo o resto. Quer dizer, e mais, é preciso também perceber o seguinte, cuidado, que este entanglement e que esta coisa toda só acontece se houver lá a onda. Portanto, a onda tem que lá chegar primeiro. E normalmente não chega magicamente, demora um bocadinho a chegar, não é? Essa é a ideia. Bom, então, o que se passa é, na região da onda, é que eu posso alterar a maneira como as coisas se comportam. E deve haver uma maneira não local de alterar isso. Portanto, tudo o que eu lá escrever, se quiser, vai acontecer. Portanto, ou seja, até me atrevo a dizer mais, o próprio movimento dos fotões a C deve ser uma coisa que resulta, digamos, de informação codificada a priori. Está a ver? É este o ponto. Porque senão, vamos lá ver, o próprio efeito túnel é uma coisa muito estranha. O efeito túnel, uma vez tive para escrever um artigo com o Mário Gata, que é um colega nosso, em que nós íamos dizer assim, bem, vamos pegar no efeito de túnel e vamos destruir a relatividade, porque obviamente, quer dizer, não vai dar. Não vai dar, quer dizer, não há hipótese. A relatividade restrita, entende-se, porque a generalizada já é outra situação, não, como vocês sabem, não é? E, portanto, quer dizer, ali há uma situação em que o espaço é realterado de alguma maneira e estamos a falar de um fenómeno quântico, não estamos a falar de mais nada. Portanto, isto significa que deve haver uma maneira qualquer de alterar o próprio espaço-tempo utilizando as próprias ondas, de alguma maneira. E, claro, no que é possível, não é? Porque, mais uma vez, repito, atenção,
mesmo no efeito túnel, tem que haver uma barreira de um lado e uma barreira do outro, não é? E depois lá no meio é que a onda... Bem, o professor Croca diz que a onda não existe lá no meio. Isto agora depois há várias discussões que nós temos quando nos reunimos, um diz uma coisa, outro diz outra, pronto, vamos dizendo, não é? Mas é esta a ideia de que tudo o que eu conseguir codificar, mesmo em termos globais, dizendo respeito a um conjunto de corpúsculos, não é? A seguir os corpúsculos que existirem na região onde a onda está, vão, se quiser, obedecer ao que está codificado. Pronto, é isto. Obedecer, enfim, vai aparecer uma determinada configuração, com uma probabilidade ou outra. Pronto, aquelas coisas que a gente conhece da mecânica quântica. E com este tipo de pensamento, eu salvo, digamos, a teoria de ser imediatamente destruída, porque obviamente eu não consigo entanglement com meios físicos. Por exemplo, o John Bush, não é? para acabar, penso que tentou fazer uma experiência. Ele percebeu que fez um análogo de entanglement e percebeu realmente que uma gotícula a bater aqui vai interagir com outra a bater aqui. Mas a seguir eu perguntei-lhe, mas meu caro, sim, a mais da velocidade de transferência de informação, de sinal no fluido, aí é que ele disse, não, isso aí já é outro problema e tal. Portanto, ele tem esse problema, mas aquilo claro que tem, não é? Aquilo é um fenómeno quântico, é outra coisa. Pronto. Nesse sentido, é essa a explicação que fez o melhor que podia. Muito bom, mas ficou ótimo. Paulo, eu sei que tem o professor José Vieira ali que se manifestou, que quer fazer uma pergunta, mas eu queria, só antes do professor, se ele permitir, lhe fazer mais uma. Claro que sim. A teoria a interpretação de onda de memória, do seu ponto de vista, até que ponto que ela atende ou decepciona a exigência de visualização e continuidade de Schrödinger? A visualização não percebi, de continuidade? A exigência, segundo o ponto de vista de Schrödinger, de que uma boa imagem de uma teoria quântica ela tem que ser visualizável e não perder de vista a continuidade. Isso cumpre claramente, não é? É assim, eu no outro dia estava a tentar, eu neste momento estou a dar aulas de outra coisa completamente diferente, que é a filosofia, sim, no fundo é isso, da inteligência artificial, dos impactos nas sociedades, não é? E um problema é a computação quântica. Como é que eu explico, e ainda por cima alunos que não são de física? Claro que aquilo não correu lá muito bem, mas o ponto é, eu tentando explicar as coisas, como é que eu explico computação quântica usando a escola de Copenhague? Eles nem vão perceber, nem querem saber. Ao passo que se eu usar... Não, o que se passa é que há um corpúsculo, há uma onda, a onda passa pela digamos, tem um percurso óptico, tem espelhos semi-refletores, tem não sei o quê, quer dizer, eu posso mexer naquilo. De outra forma, não consigo sequer explicar o que é que estou a dizer. Pronto, quer dizer, portanto, desse ponto, sim. Em termos de continuidade, se é continuidade em escala, não é? Bom, totalmente. Quer dizer, totalmente. Pode bem acontecer. Porque é que não pode haver composições maiores de ondas quânticas? Campos macroscópicos de ondas quânticas, se elas são estruturas reais. A gente não vê nenhuma, porque evidentemente o que acontece é que quer dizer, há de coerência por todo lado, não é? Porque a realidade está cheia de ruído, não é? Portanto, é muito difícil conseguir uma coisa dessas, mas quem sabe um dia, não é? Muito bom, muito bom. O professor José Vieira está querendo conversar aí, está querendo perguntar. Olha, só complementando... Opa, estão me ouvindo? Só complementando o que o Simões perguntou, foi uma pergunta que eu achei muito boa agora, mas satisfaz a parte da continuidade totalmente mesmo, né, Simões, por causa do próprio formalismo ondulatório, né? Que, no caso, a teoria do Croca e de onda memória que o Paulo leva adiante. E o requisito do Schrödinger de visualização, eu acho que talvez é aí, né, Paulo, que a contribuição do John Bush com você entra poderosamente, né? É claro. Talvez nesse requisito que o John Bush mais esteja contribuindo para uma interpretação de onda memória enquanto teoria quântica do Paulo Castro, enfim, do grupo, entende?
Boa pergunta, Simões. Muito bom. Mas, muito José bom. Vieira, Mas deixa o Zé Vieira falar. Professor Paulo, estou aqui de Feira de Santana, Bahia. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E contribui muito para a elucidação das questões envolvendo a dualidade onda-partícula. A minha dúvida é a seguinte: para ensinar quântica para pessoas que não são físicas, né, se colocar aí, seria essa uma analogia, a questão de onda-piloto, uma analogia que você usa um tempo enquanto ela é útil e depois descarta para realmente entrar na teoria que preconiza aí o Eduardo? Quer dizer, vamos ver. Eu ponho a pergunta, respondo com outra pergunta. Qual das duas teorias... exatamente, quer dizer, se não andarmos muito para a frente com o formalismo, etc., com aquilo que já foi feito até agora, qual das duas teorias é que parece mais inteligível? A teoria da mecânica quântica standard, que diz que existe uma complementaridade e que, portanto, existe... Primeiro problema, existe uma onda, sim senhor, e onde é que essa onda está? Não sei muito bem, porque quando eu faço uma observação a onda colapsa, então e o crepúsculo existe antes de fazer uma medida? Não, quer dizer, é total confusão, essa é que é a verdade. Portanto, do meu ponto de vista, não é? Com todo o respeito. Portanto, eu diria que a teoria da onda piloto é uma teoria altamente inteligível. Claro que tem que ser sofisticada e não responde a tudo. Portanto, agora, se a descartaria... Bom, quer dizer, nós que damos aulas, se dermos aulas como está agora, é claro que temos que fazer isso, não é? Portanto, porquê? Porque a outra é que é a mecânica quântica standard, não é aquela que é expectável que seja ensinada. Mas eu tenho esperança que no futuro não seja descartada, seja a própria teoria. Mas isso leva-me a outro problema. E o outro problema é o seguinte, é que eu tenho que encontrar maneira de compreender, no fundo é isso, o problema epistemológico que se coloca aqui é o seguinte: como é que é compreensível que a teoria quântica atual seja tão bem sucedida, sendo tão pouco inteligível? Esse é que é o problema. Quer dizer, tem um formalismo matemático profundíssimo, extraordinário, funciona muito bem, prevê coisas muito bem. Então o que é que se está aqui a passar? O que é que, mais uma vez, eu tive a pensar no assunto, o que é que me ocorreu? Bom, o que isto quer dizer é que, possivelmente, o que se passa é que o formalismo que nós estamos a utilizar atualmente não está a descrever o comportamento físico real da onda tridimensional que lá se encontra, mas o da informação que está contida na onda. Isso faz algum sentido, porque na verdade, o que nós temos ali é um formalismo de informação probabilístico. É o que é. Mais nada. Eu agora estou um pouco perdido, mas lembro-me de ter lido alguém que dizia que bastaria mudar um axioma um postulado da mecânica quântica e obtinha uma teoria probabilística clássica. Estão a ver? Quer dizer, aquilo no fundo está a descrever é isso, distribuições probabilísticas que eu acrescento, hereticamente, que estão codificadas no mundo real. Mais nada, pronto. É isto. Sempre tentar... Professor Pedro Rosa, será uma honra ouvir uma pergunta sua aqui. Eu primeiramente, deixa eu colocar o óculos aqui, que eu acho que a gripe aqui pegou forte aqui na região e eu estou meio me recuperando. Mas, primeiramente, agradecer ao professor Paulo, excelente apresentação. Desconheço, peço desculpas aí por desconhecer a sua concepção, né? E a do professor Croca, mas com certeza vou prestar mais atenção daqui para frente. É que, historicamente, como eu tenho feito trabalho em História da Ciência, então o que eu fiz? Eu parei no De Broglie em 1925 e voltei. Voltei por Poincaré, por Boltzmann, e agora eu parei lá na descoberta da radiação infravermelha, né? Que são os trabalhos do Melloni. Então eu tô lá atrás. Mas eu gostaria de colocar um ponto que você chamou bastante atenção, que é o fato da teoria do De Broglie, a original,
ela ser capaz de prever modificações na estrutura do espaço-tempo. Por isso que, historicamente, às vezes, a gente costuma chamar a solução, a dupla solução da onda piloto, de uma solução mais fraca, porque ela não consegue dar conta desse tipo de concepção. Mas olhando a sua interpretação e a questão da memória, parece que há uma regeneração, aí, uma tentativa de dar conta de fazer modificações na estrutura do espaço-tempo, o que é extremamente importante para você, de certa forma, preservar aí a causalidade, né? Que era uma luta do Bohm e do De Broglie ali na década de... Primeiro na década de 30 com o De Broglie, depois 50, 60 aí com o Bohm. E o engraçado que eu comecei a estudar o Bohm na graduação. E aí tinham alguns experimentos que eu tentei fazer, como, por exemplo, a totalidade de ordem implicada. Eu tentei fazer o experimento da gota de tinta na glicerina, em que ele roda o sistema num sentido e a gota ela desaparece. Então, que é o tal duplicare, né? Que é o implicare. E depois, quando ele retorna no sentido contrário, a gota se restabelece. Então, isso daí é causalidade, mas não é modificação da estrutura do espaço-tempo, porque você preserva o meio material. Então, eu fiquei feliz de ver essa apresentação, porque consegui ver um monte de conceito que não estava estudando, né? De forma extremamente original e bastante interessante. Agora, uma questão é, o soliton, ele é a preservação do éter ou não? Porque essa foi uma questão que eu tentei responder na minha tese de doutorado. Se o soliton, ele é um retorno ao éter para dar conta de explicar as interações no subespaço, né? Onde a energia pode, por exemplo, ser infinita. Então, eu gostaria que, por gentileza, o professor Paulo comentasse essa questão do soliton aí. Se ele é uma estrutura de éter, né? Isso é uma pergunta, Pedro, muito difícil, e eu vou já dizer o seguinte: quando eu conheci o professor Croca, o primeiro problema que eu me deparei foi: o que é isto do meio subquântico? E as respostas foram: o meio subquântico é um meio sobre o qual eu nada posso dizer. O meio subquântico... E eu digo assim, bom, então o que é que o meio subquântico lá está a fazer? E a resposta é a seguinte, quer dizer, o meio subquântico está lá para podermos dizer que há uma perturbação, é uma metáfora, não é? Quer dizer, isto é, não tem que ser qualquer... Ou seja, eu vou pôr isto para ser totalmente franco, e toda a gente aqui sabe isso. Há um sítio onde nós temos que parar, porque não dá para ir mais abaixo, ok? E o sítio onde nós temos que parar neste pelo menos eu, não é? As outras pessoas aqui, boa sorte. Do fundo do coração, que é eu paro no meio subquântico. Ir mais abaixo que o meio subquântico, para mim, já é um problema muito difícil. Já me sinto muito feliz por ter pensado assim, espera aí, que aqui deve haver aqui uma informação codificada acima do meio subquântico, já estou feliz com isso. Agora, indo mais abaixo, isso é um problema muito difícil, até porque é assim, já agora, o conceito de energia é outro problema que nós temos, não é? E também de infinito, que é isso da energia infinita, não é? Quer dizer, e mais, há aqui outra situação que é a seguinte, que tem que ver, mais uma vez, com a relação entre a energia da onda, que é muito baixa, e vocês sabem que o de Broglie tinha um problema com isso, claro, não é? Como é que uma energia tão baixa, quer dizer, o corpúsculo tem a maior parte da energia e passa por uma das slites, não é? E para outra passa uma coisa miserável que não tem energia nenhuma. Como é que depois interfere com a outra que tem muita energia e faz com que haja uma interferência no padrão à frente? Quer dizer, uma confusão, não é? Portanto, qual é a maneira aqui de fugir a isso? A informação, outra vez. Eu estou muito surpreendido porque pensava que ia ter uma pergunta de género, sei lá, defina lá esse tipo de informação. Não vou fazê-lo porque não sei, quer dizer, totalmente. Aliás, há um artigo que estive a pensar nele em termos do que é informação numerológica e o que são memórias numerológicas. Aproveito para dizer, já agora, que isto é uma ideia que tem mais interesse, se calhar, é assim, esta terá interesse na física, mas também podemos pensar, por exemplo, que o ADN é outra memória numerológica, está lá.
não é? A seguir, as máquinas moleculares dentro da célula estão a fazer coisas de acordo com instruções que retiram. Não é assim? Claro, é óbvio, não é? E há outros casos, com certeza, na natureza que a gente não está a ver. Bem, um caso extremo seria o quê? Eu como ser humano, retiro informação do meu cérebro, mas aí o problema é bem mais complicado, como sabemos, ainda mais complicado. Bom, portanto, fiquemos por aqui. Para responder ao Pedro, obrigado. Epá, eu no meio subquântico não me vou meter. Vou ficar à superfície do banho do Bush. Apesar de haver experiências muito interessantes que o Bush faz, em que, por exemplo, ele consegue fazer um analógico do efeito túnel, precisamente colocando umas barreiras debaixo do líquido, ok? Portanto, ele é mais atrevido que eu e consegue fazer coisas, mas eu não faço ideia ao que fazer a isso. Portanto, pronto, é isso. Parei aí. E calmo já. Podia dizer qualquer coisa, Filipe? Claro, por favor, professor Croca. Quer dizer, em relação à sua questão, quer dizer, quando a gente fala em energia infinita, se ele perguntar o que é energia, penso que fica como eu, fica como o Santo Agostinho quando lhe perguntam o que é o tempo. O que é energia? A relação tradicional é a massa, a velocidade. Depois temos um grande problema de saber o que é a massa de uma entidade. Depois temos o problema de saber o que é o tempo, o espaço e o tempo. Portanto, mesmo esses conceitos que a gente assume como bem definidos, se ele perguntar o que é o tempo, acho que deve estar numa posição parecida com o Santo Agostinho, não é? Não sabe responder o que é. Não qualquer coisa, energia é qualquer coisa que se conserva, não é? Mas olha, a informação também se pode conservar, também. Quer dizer, quando a gente fala em energia, isso temos que ter aqueles conceitos que a gente tem como fundamentais, que a gente usa. Se a gente começa a escavar bem, que é o que está a fazer, a escavar bem, começamos a ver que afinal não são tão sólidos. É uma ilusão, a solidez deles é mais uma ilusão que é mais. Porque a gente tem que partir de um ponto, assunções. Assumimos que é assim. E assumimos como é subquântico, é o apiron do Anaximandro, o indefinido. É claro, se você disser, bom, tem uma certa relação com o éter, mas não é um éter mecânico, não é um éter que a gente sabe as propriedades, não é. Enfim, se estender o conceito de éter, chega ao meio subquântico. Só que não é um éter mecânico, não é um éter eletromagnético, não é nada disso, está a ver? Sim. É algo que a gente. É como disse o Paulo, onde a gente é um saco onde a gente mete as coisas. Ou seja, no princípio de onde partimos, conforme tradicionalmente, quando falamos em energia, as pessoas nem sabem do energia. Temos energia. Mas o que é energia? Bom, é igual a MC2, energia cinética. Bem, então tem a massa e depois tem a massa, a velocidade, e o que é isso? É difícil. Quando a gente fala no espaço-tempo, ora, o espaço-tempo da relatividade, como sabe, é uma relação linear entre o espaço e o tempo. Ora, a pergunta é que há de ser linear. Implica uma constante C. Sabemos hoje que há experiências que mostram que se pode ir para além dos limites de ser velocidades superluminais. No caso do efeito túnel pode ir. Então, onde é que está o espaço-tempo? É quando a gente começa a escavar bem, ver que esses conceitos que a gente toma são muito mais frágeis. Não é? Portanto, a gente, no nosso trabalho, partimos sempre dos princípios. Não é postulados, é pedidos. Vamos admitir são assumptions. Vamos assumir que assim é. Não quer dizer que seja, mas é um ponto de partida. Eu vou fazer o edifício, tenho que pôr as pedras de base. É claro, se eu estiver na Califórnia, em Berkeley, uma coisa qualquer, eu sei que se é um terremoto aquilo vai tudo ao ar, claro. Imagina outro sítio qualquer. Portanto, eu sei que faço o melhor que posso, faço as melhores fundações que posso, mas sei que não são o absoluto. Bom, não quero roubar mais tempo, já falei muito. Olha, mas eu achei muito interessante o Pedro observar essa característica na exposição do Paulo, porque, Pedro, a teoria do professor Croca,
que é a hiperfísis, né, ou física eurítmica, que ele desenvolve, que vem da linhagem do de Broglie, mas como você pode perceber, já aplica wavelets no seu formalismo, já tem bastantes diferenças, mas ela se enquadra também no rol de teorias emergentistas do espaço-tempo hoje em dia. Exato. Na teoria do professor Croca da hiperfísis, o meio subquântico é condição de possibilidade para a emergência da ordem espaço-temporal. Entendeu? Então, espaço-tempo deixam de ser conceitos secundários, e o Pedro viu isso no DNA da exposição do Paulo. Muito bacana. Claro. Bastante interessante. Agora eu queria saber com o professor Croca a leitura, né, que ele fez do Bohm, como é que ele achou toda aquela, entre aspas, conceituação de holomovimento, de toda uma estrutura diferente, porque a gente vê o experimento do Haranoff e do Bohm como os mais citados, né? Mas tem o aquário do Bohm, tem essa questão da totalidade de ordem implicada que às vezes não aparece como discussão filosófica, às vezes nos cursos de graduação. Não sei se os professores se distanciam por achar que são absurdos, como fizeram com o De Broglie no começo, né, achando absurda a teoria dele, e depois começaram, o Schrödinger começa a entender e começa a ver o significado físico, né? Então eu gostaria de saber a leitura que o professor Croca e o professor Paulo, né, fizeram do Bohm, no sentido de assimilar isso em sua própria teoria, né? O Bohm conheceu pessoalmente, sabe? Conheceu pessoalmente e falei com ele pessoalmente. E quando eu propus a primeira experiência para testar a existência das ondas de Broglie, veja lá como é complicado. Eu pensava, ingenuamente, que ele assinava por baixo, que apoiava. O de Broglie, o Vigier, todos eles estavam de acordo. E o Bohm não estava. Por que é que ele não estava? Ele tem razão e não tem. Isto é assim, quer dizer, no universo conceptual dele, sabe, no MIT há um aparelho que se chama o teaser. É um aparelho elétrico que está a rodar não sei quantas rotações por minuto, e depois está ligado a um desmultiplicador, a outro desmultiplicador, outro desmultiplicador, outro desmultiplicador, e depois sai um veio que está amarrado ao botão, está no hall principal do hall do MIT. E então, quando aquilo está tapado, se a pessoa vê de cá de trás, vê o veio amarrado ao botão. A pergunta é, o veio está em movimento ou está parado? Quer dizer, você olha, ele está amarrado ao botão, está parado. Você vai ver aquilo tudo, mas dá uma volta, um segundo dá 1 trilhão de anos. Portanto, está a ver. Portanto, o Bohm tem razão que digo, está tudo ligado com tudo. Eu estou de acordo com isso, tudo interligado. Mas há graus de ligação. Repare, eu estou ligado consigo. Então, agora, graças à internet, uma ligação aumentou ainda muito mais. Sim. Mas, apesar de haver uma certa ligação, há um certo grau de independência. E acho que foi esta separação que, quer dizer, primeiro, a grande vantagem é dizer que está tudo ligado com tudo. E está. Agora, apesar de estar tudo, uma coisa é a análise de Fourier ou a mecânica quântica, a mecânica clássica, pontual. Um ponto, e a análise de Fourier que está tudo ligado com tudo. E o Bohr é tudo ligado com tudo. Eu estou de acordo, está tudo ligado com tudo, mas há um certo grau de individualização. Sim. Que se manifesta e, noutros casos, manifesta-se a interligação. Agora, por exemplo, nós aqui, estou ao pé de si. Estou a falar consigo. Estou perto ou longe? Estou perto. Estou a interatuar, estou muito perto de si. Quebro isto, passa a estar longe. Portanto, há graus de ligação, apesar de haver uma interação global, está tudo, mas há graus de interação. E é isto que eu acho que falha no Bohm. É este ponto. Certo. O resto, meus caros, trabalho dele. Eu vou precisar, só um detalhe, Pedro, nós teremos no semestre que vem professor Croca em março no seminário. Sim. Professor Croca, você já está escalado, tá? Mas nós vamos reabrir o ano, esse é o último seminário desse ano, né? O seminário de Lógica, Linguagem e Ciência, e a gente volta no final de fevereiro, antes do Carnaval, acho que ainda vai ter um, né? E depois do Carnaval, a gente vai trazer o professor Croca e daí essa discussão pode continuar
Maravilha. Né, e se desenvolver bastante. Quero agradecer aqui o Paulo pela belíssima exposição. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Você está convidado, a partir desse seminário agora, para publicar conosco um capítulo de um livro do ano que vem, né? Livro de Filosofia dos Físicos, né, Simões? Que agora vai sair uma edição. Saiu a primeira sobre Bohr e Heisenberg. Pode falar, Simões. Não, exatamente. Todos os nossos convidados aqui, a gente aproveita a oportunidade para firmar o convite também para fazer parte desse volume. Nós queremos, a cada 2 anos, 2 ciclos, publicar um volume com os autores trabalhados. Publicamos, como o Felipe falou, sobre Heisenberg e Bohr, e o próximo é sobre Schrödinger e de Broglie. E aí, Paulo, já fica o convite para que você tenha um capítulo. O Pedro já deu o seu aceite, né? Já mandei o convite para ele. E aí nós vamos fazer um livro bem bacana sobre esses 2 autores. Sim, senhor. Maravilha. Mas é isso, então, meus caros. Temos também o nosso querido líder Fisicó silenciosamente ali hoje. Mas, Dom Vinícius de la Mancha, aqui, seu fiel escudeiro. Um prazer tê-lo aqui também. E, bom, agradecer a presença de todos. É uma alegria imensa poder estar promovendo um ciclo de Broglie aqui no Brasil. Acho que isso vai desenvolver, vai ajudar a uma cultura melhor de entendimento do pensamento do de Broglie e da interpretação realista e causal como um todo, né, fecundar mais alunos, graduandos e pós-graduandos. Portanto, em breve esse vídeo deve estar disponibilizado e eu passo as palavras finais para você, Paulo, para encerrar. Ok, eu queria, claro, agradecer, vocês deram-me aqui uma oportunidade excelente. E pronto, a única coisa que eu quero de novo salientar foi, como comecei, que há ideias que são anteriores e nós devemos sempre, pelo menos foi isso que eu tentar perceber se esta ideia pode trazer alguma coisa de novo, sendo sofisticada. Claro, a ideia em si mesmo, óbvio que tem problemas e limites, e limitações e defeitos, é evidente que sim, a outra vingou, não foi por acaso. Mas se eu sofisticar esta, muito possivelmente consigo ter ganhos extraordinários mais à frente, inclusivamente tecnológicos. Porque um bom critério, não está aqui o Rui Moreira, que é um dos nossos colegas que trabalhamos também muito, e o que ele diz é que, de facto, um bom critério para uma teoria é ter, de facto, avanços tecnológicos em consequência dela, quer dizer, isso de facto mostra que qualquer coisa deve estar certo na teoria e naturalmente na mecânica quântica também, como está agora. E eu estou convencido que uma nova versão está à nossa frente e que vai trazer de facto melhorias e coisas excelentes e extraordinárias. Bom, enfim, e acaba assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Oxalá, oxalá. E um abração para o Mário Gata, que já me pediu esse vídeo aqui, a gravação. Ok. Nosso querubim da Escola de Lisboa, né?